Olá pessoal, que a paz estejam com todos vocês. Hoje eu quero trazer uma reflexão do que o Senhor nos diz lá no livro de Tiago. Eu quero falar um pouquinho sobre a importância de nós controlarmos a nossa língua. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, verso 2, diz assim, ó: É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Acredito que assim como eu, você também já deve ter passado por algum momento onde foi difícil controlar a sua língua. E nós sabemos que às vezes aquilo que nós falamos dói mais do que nós agredirmos uma pessoa, né? Às vezes nós fazemos agressões com aquilo que sai dos nossos lábios e às vezes nós não vigiamos. Simplesmente nós falamos, nós agimos na empolgação, nós agimos ali naquela emoção do momento e às vezes nós falamos palavras mesmo que ofende, que machuca o nosso próximo. E a gente pode ver que lá, nesse mesmo capítulo, lá no verso 7, diz assim, ó: O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue dominar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Olha que grave. Aí verso 10. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. E quando nós vamos lá para Efésios capítulo 4, verso 29, diz assim, ó: Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. E aqui Paulo nos exorta porque ele deixa claro que cabe a nós fazermos isso. Evitem o linguajar sujo. Se nós pensássemos todas as vezes que nós formos falar alguma coisa, porque nós passamos por alguns momentos assim difíceis às vezes, porque você tem a tua opinião diferente, você quer firmar aquilo que você acredita, às vezes numa situação, e acaba gerando um conflito. E às vezes nós usamos os nossos lábios para amaldiçoar o próximo, e o Senhor ele nos mostra na palavra dele, nós devemos controlar aquilo que sai dos nossos lábios. Aqui em Efésios 4, Paulo diz: evitem. Então é algo que eu tenho que fazer, algo que você tem que fazer. O linguajar sujo é insultante, né? Que todas, aqui está dizendo todas as palavras, não são somente algumas, só aquelas que você sentir no momento de falar. Aqui está dizendo todas as suas palavras sejam boas e úteis, boas e úteis. Então, se ela não for boa, se ela não for útil, não vale a pena falar. E diz assim, ó: a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Então, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Então, se não dá ânimo àqueles que as ouvem, se ela não é boa, se ela não é útil, então não fale. Então, nós temos que pedir para que o Senhor nos dê sabedoria em cada palavra que sair dos nossos lábios. E quando nós vamos lá para Salmo 141, é um salmo que eu gosto bastante. Salmo 141, verso 3. A versão lá Almeida, da Revista Atualizada, que é a versão que eu mais gosto, diz assim, ó: lá em Salmo 141, verso 3, diz assim: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aqui o salmista está pedindo para que o Senhor lhe coloque vigias, coloque guarda nos seus lábios. E ele pede ao Senhor isso, então eu o encorajo também a fazer o mesmo. Às vezes a gente fala naquele impulso, nós temos que pensar para falar, mas que nós possamos incluir o que o salmista
disse ao Senhor, que nós possamos também dizer: Senhor, coloca guardas nos nossos lábios, vigia, para que nós não venhamos falar aquilo que o Senhor não quer, aquilo que não é agradável aos seus ouvidos, primeiramente, e ao do próximo, aquilo que não for útil, que não saia dos nossos lábios. E o que me faz lembrar, né, sobre esse assunto é quando nós vamos lá para Filipenses capítulo 4. Diz assim, ó, Filipenses capítulo 4, diz assim, ó, capítulo 4, verso 8, diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro. Então aqui Paulo está dizendo que nós devemos nos concentrar em tudo isso que eu falei para vocês. Só que quando nós nos concentramos, quando nós focamos nisso, vai ser automaticamente, dos nossos lábios vai sair aquilo que está cheio no nosso coração. Mas se nós nos concentrarmos em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, quando nós enchermos a nossa mente dessas coisas, isso vai sair, vai ser natural dos nossos lábios, não vai ser algo forçado. Talvez no começo você tenha que fazer bem intencional mesmo. Tá numa situação, respira fundo, melhor você não falar nada. Lá em Provérbios, mais um versículo. Lá em Provérbios, capítulo 10, aqui ó, verso 32, tem o verso 32 e aqui ó, e o verso 19, mas primeiro eu vou ler o 19, que diz assim ó: quem fala demais acaba pecando, e quem é prudente fica de boca fechada. Aí no verso 32 diz assim ó: dos lábios dos justos vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Então, eu quero que você, juntamente comigo, faça uma oração e peça para que o Senhor coloque vigias nos seus lábios e seja intencional em tudo aquilo que você for falar, em tudo aquilo que você for dizer ao seu próximo, que dos seus lábios saiam palavras de bênção, saiam palavras de adoração ao Senhor. Então, que tudo aquilo que você se encher, que nós lemos ali em Filipenses capítulo 4, tudo aquilo que for puro, verdadeiro, que isso seja, que nós possamos pensar nessas coisas, que seja o nosso pensamento, para que quando nós formos falar, seja isso que saia dos nossos lábios. Então, hoje ficou mais uma reflexão. Eu quero que você feche os seus olhos onde você está. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por este momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, nos ajude, Senhor, com as nossas palavras, Senhor, coloque vigias e guardas nos nossos lábios. Que dos nossos lábios, Senhor, saiam somente palavras de bênção, Senhor amado, e não palavras de maldição. Pai, nos perdoe todas as vezes que nós falamos alguma coisa que entristeceu o teu coração e entristeceu o nosso próximo. Deus, nos perdoa, nos ajude a vigiar, Senhor amado, para que dos nossos lábios saiam palavras que vêm do teu trono, Pai. Desde já eu te agradeço pela sua palavra, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar cada dia melhores, Pai, cada dia melhor, Senhor amado, para ser um exemplo, Deus. E eu te agradeço, Pai, por este momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que tudo aquilo que você fizer possa florescer, possa prosperar e que você possa, que a luz de Deus brilhe na sua vida, onde você estiver, você possa ser luz. Amém? Então, que Deus te abençoe.